Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais uma aula de transmissão de dados, aula sobre controle de fluxo e controle de erro. Sobre controle de fluxo, eu vou dar uma introdução, vou falar comparando controle baseado em taxa com controle baseado em feedback e das duas técnicas, o stop and wait e o sliding window. Já sobre controle de erro, eu vou falar sobre a definição de controle de erro, sobre o Stop and Wait Arc, sobre o Go Back N Arc e o Selective Reject Arc. São 3 técnicas de controle de erro e são 2 técnicas de controle de fluxo que eu irei comentar aqui nessa aula. Então, controle de fluxo. Introdução sobre controle de fluxo. O controle de fluxo, ele garante que uma entidade de recepção não seja sobrecarregada pela entidade transmissora, ou seja, o transmissor ficar enviando os dados e o controle de fluxo vai garantir que esse transmissor não envie mais do que o receptor pode receber. E aí, tem um buffer de data que armazena temporariamente os dados. E o controle de fluxo impede que dados antigos e dados novos sejam processados ao mesmo tempo. Dados são enviados em sequências de frames. Então, existem 2 tipos, controle baseado em taxa e o controle baseado em feedback. O controle baseado em taxa tem um protocolo que tem um mecanismo integrado que limita a taxa em que o emissor pode transmitir dados. Ou seja, ele vai dizer, transmissor, só pode mandar essa quantidade de dados a cada vez que você for transmitir. É dessa forma que ele vai controlar o fluxo. Não envia mais do que isso, porque senão vai sobrecarregar. Já o baseado em feedback, o receptor vai reenviar as informações ao emissor para autorizar o envio de mais dados ou para dar mais informações sobre o seu estado. Ou seja, recebi, não estou mais lotado, né, o receptor, já processei o que você já me enviou antes, então eu te autorizo a mandar mais informações, mais dados, e eu não vou ficar sobrecarregado, porque eu já usei o que eu tinha que usar antes e agora eu estou livre para receber mais dados que você pode enviar, e aí o transmissor envia. E aí sobre o Stop and Wait, é um mecanismo baseado em feedback. Gente, eu acabei de dizer como é. Que após receber um frame, o receptor indica que está pronto para receber outro por meio do envio de um acknowledgement. Exatamente o que eu acabei de falar sobre o controle baseado em feedback. A fonte só envia o próximo frame após receber o acknowledgement do anterior. E funciona bem quando os frames são grandes. E frequentemente é necessário dividir a mensagem em frames menores, o que torna ineficiente o uso desse método de controle. Aí temos uma fórmula que diz que B é igual a R vezes D sobre V, em que B é o comprimento em bits do canal, R é a taxa de dados do canal em bits por segundo, D é a distância do canal em metros e V é a velocidade de propagação em metros por segundo, ou seja, o comprimento do canal é igual à taxa de dados do canal vezes a divisão entre a distância do canal e a velocidade de propagação. E o Stop and Wait, ele perde sua eficiência com o aumento da taxa de dados ou a distância entre emissor e receptor. A próxima técnica é o Sliding Window, que é mais eficiente para a transição de múltiplos frames por vez. O receptor aloca um buffer com espaço para uma quantidade W de frames, assim o transmissor pode enviar até W frames sem esperar pelo acknowledgement, que agora eu vou chamar de ACK, do receptor. Para saber quais frames foram reconhecidos, cada frame recebe uma sequência numérica que o identifica. O receptor reconhece um quadro quando envia um ACK, contendo o número do próximo frame cujo número foi enviado. Daí o transmissor lista os frames que ele pode enviar, e o receptor lista os frames que ele pode receber, e essa lista pode ser interpretada como uma janela de frames. A janela pode deslizar quando um próximo frame é considerado o primeiro a poder ser enviado dado um instante, e alterar de tamanho quando mais ou menos frames podem ser enviados. O receptor limita a quantidade de frames que pode receber por vez,
informando o transmissor através do ACK chamado RR, Receive Ready, que vem do inglês pronto para receber, de que está pronto para receber os próximos W-frames a partir do frame indicado, assim mantendo o fluxo. Já também, muitos protocolos de DLC também permitem que o receptor interrompa o fluxo através do ACK chamado RNR, Receive Not Ready, que avisa ao transmissor que reconheceu os frames recebidos, mas proíbe o envio dos que seriam enviados depois, parando o fluxo até que um ACK normal o reinicie. Então isso sobre controle de fluxo. E controle de erro. O controle de erro, a definição do controle de erro são mecanismos para detectar e corrigir erros que ocorrem na transição de quadros. Existem dois tipos de erros, o erro com quadro perdido e do quadro com erro. O quadro perdido é quando um quadro falha em chegar ao outro lado, ele não chega. E o quadro com erro é um quadro reconhecido, chega, mas alguns de seus bits foram alterados, ou seja, chega, mas não chega o que foi enviado, chega algo diferente. Não é exatamente a mensagem que queria ser enviada. Stop and Wait Arc. A estação de origem transmite um único quadro que deve aguardar uma confirmação, ACK. Dois tipos de erros podem ocorrer. O quadro que chega ao destino pode ser danificado ou a confirmação pode ser danificada. O Go Back N Arc permite o envio de um determinado número de pacotes sem que os anteriores tenham sido reconhecidos. O lado remetente deve ser capaz de responder a 3 situações: dados recebidos da camada de cima, recebimento de um ACK e esgotamento de temporização. Já o último tópico dessa aula, o Selective Reject Arc, que os únicos quadros retransmitidos são aqueles que recebem um reconhecimento negativo. Neste caso, são chamados SREG, ou aqueles que atingem o tempo limite. Então foi isso. Essa foi minha aula sobre controle de fluxo e controle de erro.